Olá, estamos iniciando o curso Revit do 3D ao Executivo. Aqui é a professora Eliandra Gaboarte, sou engenheira civil com especialização na arquitetura e como propósito de carreira eu trago os imóveis sensoriais. E para criar imóveis sensoriais, uma das bases é ter o Revit como ferramenta de projeto. Ele, por ser um software BIM, ele auxilia muito na centralização de informações, também na criação de fachadas. Todo o processo é feito em 3D e hoje nós vamos aprender a como usar essas ferramentas ao nosso favor. Então, vamos lá. A primeira coisa, a primeira informação que preciso passar para você é que esse curso é feito no Revit 2023. Então, o template que eu disponibilizo, ele é no Revit 2023. Então, você precisa ter essa mesma versão, porque o Revit, ao contrário do AutoCAD e de outros softwares, ele não consegue abrir versões mais atualizadas daquela que você está utilizando. E não tem como salvar em versões anteriores. Então, essa é uma grande diferença. Então, você precisa trabalhar com Revit 2023 ou superior. Então, eu sempre trabalho com a versão mais atualizada do Revit, que ele vai ter mais ferramentas. Mas caso você não tenha esta versão do Revit, você pode trabalhar com a anterior, mas não terá parte do template, tá bom? Então, vamos lá. Para instalar o template, precisamos fazer da seguinte maneira. Aqui em modelos, vamos clicar em novo. Podemos abrir aqui um modelo de construção, por enquanto. Criar novo projeto. Ok. E agora, nós vamos clicar aqui em arquivo, opções, locais de arquivo. E aqui são todos os templates que eu já tenho no meu Revit. Provavelmente você terá menos do que estes, mas ao longo da trajetória do seu escritório, ou então, se você está ainda fazendo faculdade, com certeza a sua quantidade de templates vai aumentar. Então, aqui, vamos clicar em mais. Aqui eu já deixei alguns criados, tá? São dois templates. Eu vou utilizar este, tá? Esse daqui, na verdade, não fará mais parte. Vou até deletar por enquanto. E aqui o Revit Template Arc. Então, abrir. Podemos deixar com esse nome ou renomear. Agora eu vou dar um OK. E aqui ele abriu um template simples, tá? Então nós precisamos fechar e abrir novamente para utilizar o template que eu acabei de instalar junto com você. Então vou fechar aqui. Vamos em modelo novo e precisa ser sempre aqui em modelos para começar um novo projeto. Quando que é aqui em famílias, você vai começar um tipo de família. Mais adiante vamos ver qual é a diferença dos dois. Mas então aqui, modelo novo, arquivo de modelo e vamos selecionar este que acabamos de inserir. Criar novo projeto. Ok. Eu vou desativar os macros para este documento. E aqui eu vou apresentar brevemente o template, como que ele é. Aqui eu gosto sempre de separar em fases de projeto, tá? Então, levantamento de topografia, tá? Aqui levantamento, de viabilidade também pode ser. Nessa etapa, tem um nível de desenvolvimento pequeno. O que é isso? Tem uma caracterização dos elementos, com poucas informações. Eu vou mostrar aqui em algumas imagens o que isso significa. Então, nível de detalhe. Aqui, olha só, em imagens fica mais claro para entender. No estudo de viabilidade, por exemplo, tem apenas a volumetria, algumas linhas representando a caixa. Então, é um LOD 100, que é Level of Development. Então, aqui no 100 são baixas informações. Aqui, quando que passa para um nível 200,
pode ver que as paredes já passam a ter uma geometria com 3D, tá? Então, tem todas as dimensões. Ele faz a conexão diferente daqui do nível 100, tá? Aqui eu selecionei as duas imagens para fazer essa comparação. Então, aqui no nível 100 só tem uma linha simbolizando. Aqui já tem um conjunto de linhas. Deixa eu desmarcar estas. Agora vamos aqui para o nível 300. No nível 300 já tem a informação do que é parte estrutural da parede, o que é chapisco, o que é massa única, o que é acabamento. Então tem uma riqueza maior de informações, tá? E já tem uma diferença de coloração para identificar o que é cada material. Quando que passa aqui para o LOD 400, pode ver que nós começamos a notar também a armadura, tá? Uma parte interna da estrutura. Aqui, no caso, é uma parede de steel framing, tá? Ou também pode ser de gesso acartonado. Você pode ver que tem toda a parte da estrutura, como que ela se conecta aqui, a fixação das placas com os perfis metálicos. Aqui tem a junção das placas na fachada também. Então, esse é o nível mais alto de informações, nível de desenvolvimento. Então, esse nível de desenvolvimento alto nós utilizamos para fazer uma execução de obra. Não tem por que levar esse nível de desenvolvimento para um projeto de prefeitura, por exemplo. Muito menos quando que vai apresentar a primeira proposta ao cliente. Então, esses níveis de desenvolvimento mais altos, vou voltar aqui para o Revit, a gente apresenta só num projeto de execução, quando que é uma aprovação de prefeitura. Aqui nas imagens, ou minimizar aqui, quando que é a aprovação da prefeitura, então, nós podemos utilizar um lote 300 que é suficiente. Então, assim, já consegue caracterizar qual que é o material que está sendo utilizado para fazer junto com o memorial descritivo. Então, é bem mais simples. Aqui, em levantamento topográfico, basicamente vem as informações do terreno, tá? E quando que vem o estudo de viabilidade, aqui antes eu troquei a nomenclatura, mas em estudo de viabilidade, então a gente pode fazer uma volumetria para encontrar os índices. Então, tanto pode ser aqui um LOD 200, né, que já é um pouquinho mais avançado, ou então usar um LOD 100. Mas lembrando que quanto mais alto aqui no navegador de projeto, que são as fases, menor vai ser o nível de desenvolvimento. Este é um curso básico, então é para você que está aprendendo a mexer com o Revit, que é o primeiro contato. Eu já vou passar várias informações mais avançadas, mas à medida que nós vamos construindo o projeto, tá? A ideia desse curso é que você consiga partir do zero e ir até uma entrega de projeto muito bem elaborada, tá? Mas algumas ferramentas avançadas não tem como passar aqui porque é um curso de baixa duração. Então, vamos lá. Aqui eu vou fechar. E agora eu vou apresentar aqui tudo que você precisa saber do Revit e como ele funciona. Como você sabe, o Revit é um software BIM, ele trabalha em 3D e nós podemos implementar propriedades, várias informações de projeto que fazem a diferença na hora de entregar esse projeto, tanto para o cliente como para a equipe de execução de obra. Então, onde que a gente coloca essas informações? Tanto aqui na paleta de propriedades, como implementar as propriedades de tipo e de instância, tá? Rapidamente eu vou especificar o que é cada uma delas. Propriedades de instância, nós colocamos nesta paleta, que fica específico para cada um dos objetos. Quando que a gente coloca propriedades de tipo, é um tipo de informação que é referente a todo aquele conjunto de elementos que está colocado no projeto. Por exemplo, se colocar portas em uma edificação, se elas tiverem o mesmo material, nós podemos caracterizar como uma propriedade de tipo. Então, no momento que a gente altera uma propriedade de um tipo, a gente vai alterar
em todos os outros também que já estão colocados e também naqueles que nós vamos colocar. São parâmetros isso, tá? Que eu vou clicar em cancelar. E se nesta porta, por exemplo, nós queremos usar uma cor diferente das demais, a gente vai selecionar aquela única porta e colocar uma propriedade de instância. Instância, lembra que é aquela seleção, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui nós temos a paleta de propriedades e aqui o navegador de projeto. O navegador de projeto é extremamente importante porque nós vamos fazer a mudar de vista em todos os níveis que existem no projeto. Então, apesar de estar construído em 3D, você precisa, na maior parte do tempo, projetar em 2D, mas colocar informações de altura para ir construindo a volumetria. E quando que a gente quer sinalizar ou modificar algo em 3D, verificar também como que está ficando, a gente pode criar uma vista 3D, tá? Então aqui, como nós não temos nenhum elemento por enquanto, não dá para ver. Mas clicando no Shift e no Scroll do mouse, a gente vai rotacionar. Presta atenção como que está rotacionando aqui no cubo, tá? Então, Shift, Scroll e movimento mouse. Nós também vamos usar o navegador de projeto para navegar dentro dos cortes, que ele gera os cortes automáticos, e também pelas fachadas. Então, por exemplo, aqui eu vou voltar para uma das nossas vistas de planta baixa. Pode ver que tanto elas vão estar abertas aqui, aquelas que eu já habilitei no navegador de projeto, como a gente pode acessar aqui dentro dessas etapas. Então, aqui eu vou colocar no estudo de viabilidade, vou abrir uma planta de piso, eu separo elas em plantas técnicas e plantas humanizadas. Em alguns casos, a gente não vai precisar fazer a planta humanizada, tá? Então, ela fica aqui apenas para desenvolvimento do projeto e no final dele, para deixar um projeto mais limpo, a gente pode apagar o que não é necessário, tá? Mas eu deixo assim porque ele fica um padrão para a maior parte dos projetos, ele está já adequado, tá? Então, aqui, vou abrir o pavimento térreo, pode ser em estudo de viabilidade. Ele já habilitou aqui a nova planta, posso acessar como se fosse um navegador da internet, por exemplo, sair trocando as abas. E agora eu vou explicar o que são cada uma dessas abas aqui em cima do projeto. Eu gosto de trabalhar, e é desta maneira que eu vou ensinar a vocês, a clicar no comando e construir aqui na parte de visualização, tá? Tem também os comandos, deixa eu mostrar aqui uma lista de atalhos do teclado. Se você tem a habilidade de ocupar assim, está adequado também, talvez ao AutoCAD utilizar, você pode usar esses comandos, mas você notará ao longo do curso que é muito mais prático clicar no comando e continuar a fazer o desenvolvimento e o modelo do projeto. Então, aqui, propriedades, linha do modelo, inserir componentes. Então, aqui tem o comando, você vai clicar PP no teclado, LI para a linha do modelo, né? E tem vários outros. Eu vou fechar, voltar aqui para o Revit. E agora, vamos passar aqui para a parte de arquitetura. Em arquitetura, lembre sempre dos elementos que compõem uma edificação na sua parte bela, na sua parte que deixa ela sustentada, né, ao longo da vida. Então, temos as paredes, temos as portas, janelas, componentes se referem à parte de móveis e mobiliário que não faz parte desses outros índices, tá? Tudo que não estiver aqui um comando, a gente vai trazer a família, que são os nossos blocos, né? Mas no Revit nós chamamos de famílias, aqui por componentes. Aqui temos as colunas, depois tem outra parte de coluna aqui junto da estrutura. Aqui tem a parte de telhado, forro, piso, sistema cortina, que é para paredes, tá? Paredes vitrine. Aqui tem os eixos, montantes. Aqui nós podemos fazer muitas coisas legais. Dá para fazer estruturas em curva também e paginar o vidro e também a estrutura metálica através desses comandos.
tem o guarda-corpo, a rampa, escada, texto do modelo. Então, o que é um texto do modelo? É o texto que vai aparecer em todas as vistas, tá? No Revit tem dois conceitos. Tem o conceito em 3D, que tudo que é construído na obra nós vamos utilizar em 3D, mas o que é informação textual, cotas, coisas apenas para a construção, né, que é auxiliar, vai ser em 2D. Então a gente tem que colocar vista por vista, tá bom? Então aqui, linha do modelo é o mesmo conceito. Se é um texto do modelo, ele vai aparecer em todas as vistas. Uma linha do modelo também. Depois a gente vai ver aqui em anotar que tem a linha e o texto normal, tá? Então, é uma linha de detalhe e um texto de detalhe. Então, aqui em arquitetura, aqui em ambientes, nós temos a parte para colocar áreas, tá? Separador de ambiente funciona para dividir uma área, porque ele coloca automático. Aqui nós temos outras funções para fazer aberturas em paredes, função eixo, o plano de referência nós vamos usar muito, tá? Porque a gente consegue criar algumas linhas como se fosse um gabarito e visualizar ele em todas as vistas. Então, para alinhamento de parede, alinhamento de janela, é muito útil, tá? Então, aqui em estrutura, nós temos parte de viga, parede, tem a parede estrutural, tá? Quando que a gente vai fazer um projeto arquitetônico, a gente sempre utiliza aqui em a parede da arquitetura. Aqui em estrutura tem ainda a coluna, tem piso estrutural, treliça, aqui tem algumas conexões, tem a parte de fundações também que a gente pode colocar por aqui. A parte de aço, ela engloba mais a parte de parafusos, de ligações, tá? Pré-moldado também. Essas abas não são abas que nós vamos entrar tanto. Eu vou mostrar para vocês mais a parte de estrutura de concreto armado, tá? Então, colunas e vigas e a parte de fundações também. Pré-moldado também tem alguns conceitos, né? Vem a parte de armadura. Sistemas é referente à parte hidráulica, elétrica e também da parte de ar-condicionado. Aqui em inserir é tudo que nós queremos trazer de outros softwares, de outros programas, aqui para dentro do nosso projeto. Então, se a gente quer trazer um vínculo do Revit, por exemplo, vamos criar um projeto hidrossanitário e precisamos da base do projeto arquitetônico, a gente instala como vínculo do Revit, que daí fica um programa mais leve, tá? Porque tudo que agrega de informação, de geometria, vai carregando o projeto e deixando ele mais lento. Então, se nós deixamos como vínculo, ele apresenta a informação, mas tudo de uma forma mais leve. Aqui também vínculos do AutoCAD, vínculos de IFC, imagens. Se a gente quiser carregar famílias, também podemos carregar por aqui, ou quando que algum comando está habilitado. A parte de anotar, isso tudo se refere à parte 2D. Então, a gente vai colocar as cotas através desta aba, tem a elevação do ponto, linhas de detalhe, achuras, tudo se encontra neste espaço. E também uma das coisas que eu acho mais legal é que, por exemplo, aqui o caminho da escada a gente coloca automático e ele já insere os números. Tem várias ferramentas fantásticas no Revit que tenho certeza que no momento que você começar a utilizar ele, não trocará mais a ferramenta. Tá? Então, aqui em analisar é uma parte que nós também não vamos entrar, é mais para a parte estrutural, mas terreno é onde que a gente constrói o nosso terreno e também nós podemos fazer algumas geometrias diferentes, a gente pode utilizar por aqui. Colaborar é quando que está trabalhando com outros colaboradores, tá? Então a gente vai coordenar dentro de um projeto alguns itens para monitorar se tem alguma mudança e saber se teve alteração em outro link, tá? Vista, a gente vai construir as vistas do nosso navegador de projeto. Então, podemos tanto construir templates, podemos chamar assim, mas o nome verdadeiro é modelos de vista, para cada tipo de vista.
Então, por exemplo, aqui onde que eu tenho planta técnica e planta humanizada, eu posso criar um modelo de vista que já vem com as informações para uma planta técnica, que vem em preto e branco, e para uma planta humanizada, que já vem com os móveis, com as cores. Então, nós podemos criar essa diferenciação através de modelos de vista. Aqui também a gente cria vistas 3D, cortes, vistas de planta, que também a gente pode criar, tá? Depois eu vou mostrar para você que esse é um comando que a gente utiliza muito. Em gerenciar, a gente pode criar novos materiais, parâmetros, também configurações adicionais. Aqui é a parte que a gente localiza o projeto dentro do globo. Então, a gente vai colocar a localização dele para depois utilizar as funções de estudo solar. Podemos colocar ainda opções de desenho, criar mais que uma fachada dentro aqui do mesmo projeto, para não ter vários links diferentes, vários arquivos diferentes. Aqui em complementos tem uma parte de plugins que podemos instalar. Eu não tenho muitos plugins. Eu uso esse Datasmith, que é do Twinmotion. E uma parte que nós vamos utilizar muito no projeto é aqui em modificar. Ele até fica aqui na extremidade para identificar rapidamente e agilizar o nosso processo de trabalho. Então, aqui em modificar, nós temos as ferramentas que mais se assemelham ao AutoCAD, mas olha só a diferença, elas são bem resumidas, tá? E são as necessárias, não precisa mais ferramentas do que isso. Então, você vai notar que para produzir dentro do AutoCAD é muito mais rápido e simplificado. Aqui dentro do Revit, perdão. Então, aqui nós temos unir os cantos, espelhar. Tem algumas que elas são, olha, tem espelhar através de um eixo ou desenhar eixo. Ao longo do projeto vou mostrar bem certinho a diferença. Mas nesta daqui você seleciona um eixo conhecido para espelhar e nessa você vai desenhar um trecho. Tem a ferramenta mover também, tem a fixação, que esses elementos de fixação é bem importante nós utilizarmos ao longo de um projeto, porque ele vai impedir que a gente mova, por engano, algum elemento, tá? Então, aqui embaixo, nós temos a escala, que a escala, nós trabalhamos com um projeto construído virtualmente aqui dentro do Revit. Então, se a gente muda aqui a escala de uma visualização, não quer dizer que a gente está mudando o tamanho dessa construção real, mas a representação das informações que tem aqui dentro. Então, por exemplo, uma cota, se eu inserir uma cota, mudar para 100, ela vai mudar automaticamente. Então, ela vai se adequando para cada tipo de visualização. A gente pode mudar aqui. Nível de detalhe. Aqui também entra mais uma etapa que nós podemos apresentar e interligar aqui junto com o nosso nível de detalhe. Vou voltar aqui para a pasta. Então, apesar de estar projetando já com um nível de desenvolvimento específico, dentro de cada elemento a gente pode aumentar ou diminuir a visualização dele. Então, podemos deixar em baixo, médio e alto, que o Revit automaticamente ele vai se adequando, tá? E aqui também nós podemos mudar a exibição do gráfico, se a gente quer uma estrutura de arame que mostra como se fosse um raio-x, tá? Mostra todas as linhas que existem dos elementos. Aqui em oculta já mostra uma geometria sólida, sombreado, acrescenta cores. Aqui tem cores consistentes, que é um pouco mais próximo ao realista, mas ainda apresenta como se fosse um desenho. E realista, ele vai formar um pré-render, tá? Não é uma imagem suficiente para apresentação. Ela já é uma imagem mais elaborada, porém, eu acho ela muito simplificada para apresentar diretamente para um cliente, porque como eu trabalho bastante com essa parte de humanização das edificações, que sejam projetos sensoriais, na nossa apresentação de projeto precisa encantar o cliente, tá? Então, nesse processo de encantar, nós precisamos ligar com todos os sentidos do corpo humano. Então, visão, audição, olfato,
paladar, tato. Então, o mais realista que a gente pode chegar vai conectar mais com esses sentidos, tá bom? Então, aqui eu vou finalizar esta aula para não ficar tão longa, e na próxima aula vamos iniciar mudando as unidades de projeto e já começando o processo de modelagem. Bons estudos, até a próxima aula.